Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão, em especial aqui ao Divertcast. E hoje é especial porque estamos no mês de abril, e abril é Abril Azul, o mês de conscientização do autismo. É isso, né? Falei certo? Isso mesmo. Então tá. Então estamos aqui hoje com uma presença ilustre aqui para a gente trocar uma ideia, saber mais da história dela e do trabalho que ela faz com os treinamentos aí para nessa questão toda aí do autismo. E estamos também com ele aqui. Com quem estamos hoje aqui? Ele voltou. Ele voltou, finalmente! Gente, eu fui libertado. Tá com a marca da corrente na canela ainda. Tá no tudo braço, marcado. aí, tá. Mas estou de volta, gente. É um prazer estar de volta, vocês não sabem. E voltou numa pauta boa, né? Excelente, eu amei. Você gosta dessas coisas mais técnicas, então hoje o dia está perfeito. Sim. Mas antes da gente apresentar quem está lá do outro lado, o que tem? O recado dela. Olha, por muito pouco eu não fiz a vinheta. Um dia vem, né? Na próxima vai ter. Porque vem. o Valdir ele falou, o dia que tiver a vinheta eu faço o site. Eu só solto o site depois da vinheta. Então vai vir, Então, vai vir. Vai ter que fazer. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. Comenta aqui embaixo o que você achou do episódio. Põe seus pontos aí. E não se esqueçam também que a gente está em todas as plataformas de áudio. Está tudo atualizado lá para vocês. Tá atualizado mesmo. Esses dias eu estava vendo no e-mail lá. Subiu acho que uns 12 episódios de uma vez. Não estava atualizado, mas subiu uns 12 de uma vez que eu falei, caramba. Karine entregando, hein? E, bom, Abril Azul, né? Eu acho legal que cada mês tem uma cor, tem alguma coisa aí para tentar conscientizar o pessoal. E no Abril Azul é o mês de conscientização do autismo, né? Dessa questão toda aí. E estamos com quem hoje aqui? Nós estamos com a Amanda Ribeiro, maravilhosa, que está aqui para a gente explanar bastante. Tem bastante coisa bacana para a gente falar, né? É o que eu falo, né? O que eu gosto do Vitor é que ele faz a lição de casa. A gente não precisa nem se preocupar em levantar a pauta nem nada, que dependendo do tema ele já traz. Já traz fui pesquisar a vida da Amanda toda já pra gente ter muita coisa para falar. E porque acho que é muito bacana, acho que não só pelo mês da conscientização, mas às vezes, quando a gente está até se divertindo, a gente esquece dos outros recortes, né? Sim. Então, acho que essa questão de acessibilidade e muito dentro do nosso universo da diversão é tão importante, por que não? Principalmente nesse mês, e todo o trabalho que a Amanda faz em cima disso é fantástico. Então, acho que tem muita coisa para a gente trazer à tona. Legal, feliz de estar aqui com vocês. Isso aí, muito bem-vinda. Tem uma pergunta que a gente faz aqui para todo mundo, então você não vai escapar. Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta, Cá? Quem é a Amanda Ribeiro? Eita. Geralmente é essa a reação. Então eu não estou diferente. Não. É porque, assim, que é uma coisa que a gente não deve falar, mas a gente sempre fala. Tipo, mãe do Arthur. Amo. Então, assim, quando a gente é mãe, a gente perde um pouquinho da nossa identidade. identidade, né? Mas eu sou Amanda Ribeiro, eu sou consultora de acessibilidade e inclusão, sou palestrante, sou mãe do Arthur. O Arthur ele tem 8 anos e ele é autista. Sou uma pessoa que ama viajar, amo passear. Estava comentando aqui um pouquinho antes da gente entrar aqui nos bastidores que hoje eu estou uma viajante mais calminha, uma viajante mais light. Mas eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de passear, de parques, de atração turística. Então, hoje eu estou um pouquinho mais devagarzinha. Mas é isso. Amanda, é que assim, meu sobrenome é trabalho. E o outro sobrenome é cuidar de filho, entendeu? Então, ultimamente... Quantos lugares você foi antes de chegar aqui hoje, que você estava falando aí? Nós estamos no 6º evento. Dia 2, hoje está gravando dia 2, Dia Mundial do Autismo. Perfeito. E hoje a gente teve muitas atrações. Mas, como eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui. É uma pauta importante. E agradecer vocês darem essa abertura, né? Para a gente poder falar sobre esse tema. Se você falar, Amanda, tem mais um evento
meia-noite e 5. Opa, tô indo lá. A gente precisa muito falar sobre conscientização, a gente precisa muito falar sobre autismo, sobre acessibilidade e inclusão. Então, tô feliz demais de estar aqui com vocês. E o legal é que acabou caindo bem no dia Calhando, mesmo, né? Exatamente. Hoje é dia 3, mas o dia foi ontem, né, da conscientização. A gente está gravando hoje, dia 2, mas já estava tentando marcar já fazia um tempo, né? Então, que bom que calhou e também assim no comecinho do mês, que aí vai reverberar esse episódio aí, tomara o mês inteiro aí, né? Exatamente. Bom, eu já vou puxar, né? Que vocês sabem que, né, a gente já vem aqui. Mas um pouquinho antes da gente entrar literalmente na pauta, eu tava, né? Como eu falei, fui pesquisar a sua vida toda, mano. Tô brincando. Não, ele é o Zé LinkedIn. Exatamente. Foi um dos pontos. Meu LinkedIn tá tão desatualizado. Mas lá tem algo bacana, porque eu acho que foi uma grande virada para você. Eu acho... eu imagino, acho que vai ser muito bacana ouvir de ti como foi, por exemplo, ser mãe. E principalmente quando você entendeu que ele fazia parte do TEA, né? Estava dentro do espectro. Então, como foi essa virada para você? Porque você tinha uma carreira corporativa, certo? Da sua formação. Aí você, como mãe, descobriu tudo isso e, de repente, veio à tona na sua vida. Foi uma pancada. Né? Eu tenho um livro onde eu sou coautora, que o título do meu capítulo é Meu Mundo Caiu. Quando a gente engravida, a gente faz um monte de planos, a gente tem um monte de expectativas, né? A gente fala, eu vou viajar. Eu criei um blog, eu tenho um blog chamado Mamãe que Viaja, e esse blog eu criei quando eu estava gestante, porque eu já tinha viajado para mais de 20 países, eu falei, eu vou levar meu filho para conhecer o mundo e... Dividir tudo que você já tinha vivido, né? E mais. Meu mundo caiu primeiro quando meu filho nasceu prematuro, de 32 semanas. Com 1,4 kg, ficou um mês na UTI. E ser mãe de UTI, só para vocês terem uma ideia, é você chegar lá na UTI de manhã, porque você não pode dormir lá, e não saber se seu filho está vivo. Então, essa foi a primeira pancada, onde eu descobri que depois que você tem um filho, você não tem mais o controle. Você controla a sua vida até um pouquinho. Depois você tem um filho, você não tem mais o controle. E aí, depois disso, eu falei, bom, agora, né, passada a prematuridade, depois de 1 ano e meio, eu falei, agora eu vou viajar. Fui viajar com meu filho, ele teve uma convulsão febril no meio da viagem. São Miguel dos Milagres. 10 minutos de convulsão. Longe de qualquer estabelecimento médico, 60 quilômetros. E aí, quando eu voltei dessa viagem para falar sobre convulsão febril, ele me deu o diagnóstico de autismo. E aí eu falo que meu mundo caiu de novo. Então, assim, hoje, essa mudança de carreira... foi por conta de um baque mesmo, foi por conta de uma pancada que eu tomei. Mas hoje a minha carreira, o meu negócio, o meu trabalho é diferente, porque hoje eu trabalho por propósito. Então, eu sempre gostei muito do meu trabalho, eu sou assessora de casamento há 15 anos. Então, imagina, você trabalhar com festas, trabalhar com momentos felizes, alegres, né? Eu tinha excelência no meu trabalho, e muitos clientes, e ganhava muito dinheiro, e viajava. E hoje eu faço uma coisa que eu amo muito, né, que é falar sobre inclusão, acessibilidade, sobre autismo. E hoje a minha empresa, né, hoje a Incluir Treinamentos, ela é uma empresa de impacto social. Então, através do meu trabalho, nós mudamos vidas das pessoas. E trabalho para reduzir as desigualdades, e trabalho para que as pessoas tenham mais empatia. Então, foi uma pancada boa. Né? Foi uma pancada que, assim, o baque do diagnóstico foi muito pesado, mas hoje eu nem sei quem eu seria se não fosse isso. Se não fosse isso. E isso já ia ser a minha próxima pergunta. Como foi esse processo? Porque... É muito complexo, eu acho que quando a gente fala sobre qualquer tipo de... Enfim, seja em relação a estar no espectro, qualquer outro tipo de déficit ou deficiência que exista, porque quando a gente não participa e convive, é muito complicado. Eu tentei aprender Libras, por exemplo, e não conviver com pessoas surdas não facilitou o processo, porque não é a minha realidade. Então, como foi para você também? Porque geralmente a gente tem cargas de até preconceito ou cargas de... Quando a gente cresce por não ter essa convivência de, ou até aquele susto de, meu filho é autista, tá? Mas o quanto você já tinha de conhecimento ou não e do que como isso? Como você falou, é um baque, mas o quanto isso também virou a chave para você, né?
Tem coisa que realmente, gente, a gente só vai aprender com vivência. E eu sempre tive uma pessoa, sempre teve uma pessoa na minha família com deficiência. Meu tio, ele teve paralisia infantil. Então, ele era a pessoa que eu tinha contato que tinha deficiência. Além do meu tio, eu não tinha mais contato com pessoa com deficiência. Meu tio usa muletas, mas ele compete em caiaque. Ele dirige moto. Então, assim, ele tem tantas habilidades que nunca foi um impedimento para ele ali ter a deficiência, a dificuldade de mobilidade. Então, por mais que eu tivesse esse tio na família, eu realmente não tinha convivência, eu não entendia nada sobre o que era ser uma pessoa com deficiência no Brasil, né? E muito menos sobre autismo. Então, o autismo ele chegou para mim como uma bomba, mas eu consegui aprender muito depois que eu recebi o diagnóstico do autismo. Então, eu sou uma pessoa que ainda sou capacitista, eu ainda tenho muitos vieses inconscientes, porque eu nasci, né, há 40 anos atrás, mas hoje eu sei que eu sou uma pessoa muito melhor, por conta de entender e de viver viver essa experiência de ter um filho autista, ter um filho com diagnóstico de autismo. Não foi um processo fácil, não foi um processo simples. Por quê? Porque ninguém quer ter um filho com deficiência. Quem quer ter um filho com deficiência, levanta a mão. Isso é verdade. Ninguém quer. A deficiência sempre ela foi vista como uma coisa ruim. Muito subjugada, né? A história da deficiência no mundo é de muita exclusão. Sim. Então, e é uma história recente de muita exclusão. A gente teve período de eugenia nos Estados Unidos, onde eles premiavam as famílias mais perfeitas. E as pessoas com deficiência não podiam mais ter filho. E se você falar, mas isso foi há 200... Não, gente, isso foi no nosso século. Então, a história da pessoa com deficiência... Só cortando, tem a propaganda que passa na televisão, falando lá o PCD, né? Falando que o P é de pessoa... Aí falando, se você não quer que o cara tenha filho, isso é capacitismo, isso é aquilo. Aí você fala, quem que pensa, tipo, do jeito que a propaganda fala, entendeu? É uma coisa muito estranha você pensar que, tipo... porque na propaganda ela fala, né, que a pessoa com deficiência não pode ser pai, não pode ser mãe. E aí você fala, cara, quem que pensa assim? Tipo, são pessoas normais. Então, mas tem muita gente que ainda pensa. Então, assim, nós que já somos uma geração um pouco mais informada, um pouco mais tecnológica, a gente está um pouquinho mais à frente, né, da diversidade, da inclusão. Passou dos 40 e pouco, a gente não conviveu. Né? E eu sempre pergunto, tem mais de 30? Quem tem mais de 30? Você tem mais de 30? Eu tenho 44. Eu tenho 33. Eu tenho 29. Vocês estão usando botox, né? Olha lá, nem mexe a testa. Quase. O 30 vem. 30 tá vindo. Então, vamos lá. Vocês lembram de ter estudado com alguma pessoa com deficiência de 1ª a 4ª série na sua sala? Não, foi só no ensino fundamental. Mas quando a gente era pequena, não tinha pessoa com deficiência? Tinha. Existia? Com mas não ia certeza. para a escola? Não ia, devia ser muito difícil. Acesso. Na minha cidade tinha uma escola especial separada para pessoa com exatamente. deficiência. Infelizmente era totalmente separado. Eu estudei em escola particular a minha vida toda. E eu não estudei com pessoa com deficiência da 1ª até a faculdade. Nunca tive estudado com pessoa com deficiência. Só que as pessoas com deficiência, elas sempre existiram. Sim. Só que se você perguntar onde hoje... estavam isso? Onde estavam, não. Onde elas ainda estão. Perfeito. Porque, assim, as pessoas com deficiência, elas sempre existiram e elas estavam em casa, guardadas, escondidas. Só que hoje, se a gente for perguntar e for falar sobre pessoa com deficiência, essas pessoas ainda estão escondidas. Se você perguntar quantas pessoas, nos lugares que vocês frequentam, você trabalha numa loja, quantas pessoas cegas você atendeu no último mês? Nenhum. Você pode perguntar para qualquer tipo de negócio de empresa. Hoje eu fiz uma live tinha 700 pessoas. Ela falou assim, olha, eu tenho 21 anos de agência, eu nunca atendi uma pessoa cega. Eu falei, gente, mas quando a gente fala de pessoas cegas, a gente está falando de 14 milhões de pessoas no Brasil. É um número muito grande. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente está falando de cerca de 17% de pessoas com deficiência. Onde estão essas pessoas ainda hoje em pleno 2024? E você acha que essas pessoas, tipo, rola uma proteção da família? Ou então a pessoa não se sente à vontade de sair? Por que tá desse jeito?
ainda? Falta de acessibilidade e inclusão. Vamos fazer um experimento rapidinho. Você que também está em casa aí também vai fazer rapidinho. Fecha o seu olho rapidinho. Fecha o seu olho. Você está na sua casa. Fecha o olho, amiga. Você está na sua casa e você quebrou as 2 pernas. Aconteceu um acidente, você quebrou as 2 pernas, você está usando uma cadeira de rodas. E aí você precisa... mas você precisa vir até aqui gravar um podcast. Nós estamos aqui na Zona Oeste. E aí você está em cima da sua cadeira de rodas, você passa pela sala, você passa pela cozinha, você sai ali no quintal ou você sai ali no condomínio, no hall, e aí você desce com a cadeira de rodas, vai até o portão de saída, sai no portão, você tem que vir até aqui, tá? Sai no portão da sua casa, só que você não pode ir de Uber, você não pode ir de carro, você tem que ir de transporte público para cá. Você está na saída da sua casa. E aí você vai pela calçada com a sua cadeira de rodas até o ponto de ônibus mais perto. Você pega um ônibus, você entra nesse ônibus, depois você pega um metrô, que eu não sei. Eu estou pensando que ele vem lá de São Bernardo, imagina. Mas aí você pega um ônibus, depois você pega um metrô, depois você pega outro ônibus, depois você pega outro metrô. E aí você pega o último ônibus e você desce aqui no ponto de ônibus mais perto de onde nós estamos, com a sua cadeira de rodas. Abre o olho. Quem conseguiu chegar aqui? Eu já não saía nem eu ia falar da isso, sala de casa. Eu não ia nem sair de casa. Não, eu consegui imaginar. Eu imaginei toda a cena, mas eu imaginei a dificuldade que seria. Mas você saiu da sua casa? Não. Eu saí. A gente tá na Você foi até sala. onde? Eu fui até o ponto, o primeiro ponto, ou até o ponto de ônibus, porque por mais do privilégio da localização que eu tenho, de estar na mesma calçada, né, no lado da calçada, mas a um quarteirão do ponto, já seria complexo. Pela calçada. Só para começar pela calçada, aí depois a questão do ônibus, depois ter que trocar de ônibus para vir para cá, seriam 2 ônibus para chegar aqui. Onde será que é o ponto mais então, perto? o ponto é bem no final da ladeira aqui, então eu teria que subir a rua. Mas dá para vir pela calçada? Não, impossível. A calçada daqui, ainda mais aqui dessa rua do lado, não dá. Ó, você vê, da onde a gente mora em casa, já tem, não sei lá se tinha enchente, o que era, mas a casa já tem 2 degraus ali para a sala, então já não conseguiria sair, teria que ter uma rampa ali, já não tem. É uma vilinha muito pequena, a calçada é desse tamanhinho, a rua é de paralelepípedo, então assim, a gente até, se sair da vila, a rua é asfaltada, a calçada até é boa para chegar até o ponto, e aí tem o trólebus que deixa no... Mas você não conseguiu sair de casa, amigo. Não, mas já... Onde? Já não conseguia já fiquei sair na nem de sala, é o que casa. eu falei, já estava na Onde sala. estão as pessoas com deficiência? Dentro de casa. Ainda. Guardado, escondido. Sem trabalhar, sem viajar, sem passear, sem estudar. Se você perguntar no último curso que você fez, online, tinha Libras nesse curso? Como é que uma pessoa surda também vai ter o mesmo acesso que você? Sim. Como é que uma pessoa cega vai ter o mesmo acesso que nós, pessoas sem deficiência? Então, a sua pergunta a gente responde, essas pessoas existem, elas não estavam estudando com a gente em 1990 e elas ainda estão dentro de casa, na casa delas, porque falta acessibilidade. E as poucas que ainda estão saindo estão passando tantos perrengues, tanta falta de infraestrutura, tanta falta de acessibilidade. Isso a gente falou de uma deficiência, né? Quando você precisasse de uma cadeira de rodas. Mas e as outras deficiências? A mesma coisa. Só que eu sou mãe de um menino autista. O autismo ele é considerado uma pessoa com deficiência desde dezembro de 2022. Então, tem só 10 anos que o autista é considerado uma pessoa com deficiência. E meu filho vai estar em todos os lugares. Porque ele é uma pessoa. Ele é gente, ele é uma criança. Se você tem o direito de ir e vir sozinho, as pessoas com deficiência também têm o direito de ir sozinho. Então, hoje, a gente tem uma desigualdade muito grande. Só que essa desigualdade, ela também é um mercado. Então, assim, as empresas que se preocuparem com esse mercado de mais de 40 milhões de pessoas, elas também vão ser beneficiadas. Com certeza. Então, quando eu faço esse trabalho de conscientização, de inclusão nas empresas, é que, assim, as pessoas com deficiência também são consumidores. Nós também queremos ser vistos como os consumidores. Mas ainda falta muito. Então, se você falar, Amanda, quero que você volte aqui 10 vezes. Eu tenho muito assunto para falar, gente. Tem muita coisa para falar. E hoje o Arthur ele está com 8 anos. 8 anos. A gente sabe que ainda 8 anos, independente da pessoa estar no espectro ou não, ela ainda é muito dependente dos pais, né? Você acha que, tipo, quando ele tiver, sei lá para os seus 12, 13 anos, ele vai conseguir ir para o lugar que ele quiser, tipo, ele sozinho?
Eu sei que você luta para isso, né? Vamos falar de espectro? Eu ia falar isso. Antes disso, eu ia falar. Vamos falar o que é autismo? Tem Pra quem ainda não tem, não sabe. Tem os níveis de suporte, entendeu? Exato. Tem os graus. Então, assim, faz aí a pergunta, amigo. Não, vamos lá. Eu acho que para quem ainda não sabe, né, o que é literalmente autismo, porque eu acho que, como você falou, muita coisa é muito nova, né? O primeiro registro sobre autismo foi em 1911. Apenas. Para depois, em 1940, 2 médicos realmente escreverem e descreverem sobre isso e começasse realmente a ser estudado. Né? E realmente a medicina e a psicologia, a psicanálise, enfim, tudo vir à tona em relação a isso, principalmente por ser uma... Não necessariamente, dependendo quando a gente vai falar dentro do espectro os graus e tudo mais, mas por ser uma deficiência oculta também, né? Não ser visível. Exatamente. E não existe um exame, né, para fazer. Como que é por feito? Ser complexo, gente. Exato. O que é autismo? É diferente de tudo que vocês já viram, tudo que a gente já viu na vida de síndromes, de deficiência, de doenças, de psicopatologias, não tem nada igual ao autismo. Então, o autismo ele é uma condição do neurodesenvolvimento de início precoce. Então, não é doença. Ele é um transtorno de ordem neurológica e ele é uma condição. Aquela ali é a condição da pessoa. Ou seja, não tem cura, tá? Não tem cura, mas tem tratamento. Então, ela é uma condição neurológica. Para ser autista, o que precisa? Precisa ter prejuízo, déficit, dificuldade na interação social, na comunicação, associados a comportamentos restritos, repetitivos e sensibilidade sensorial. E a parte sensorial. Então, você precisa ter prejuízo nessas 4 áreas, mais ou menos, né? Quanto de prejuízo? Não tem uma quantidade. Você precisa ter um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Então, se você pegar uma pessoa, a gente não tem uma listinha de sintomas, tipo de características. né? Não tem. Por exemplo, igual a gente tem da gripe. Tem lá, resfriado, gripe, H1N1, Covid. Não tem? Sim. Aí tem os sintomas de cada um. A pessoa está com coriza. Opa, pode ser resfriado. Né? Tá com coriza e febre. Já não é mais resfriado, concorda? Sim. Já pode ser gripe, né? Ou H1N1 ou Covid. A pessoa, ela tá com coriza, febre e dor de garganta. Já não é mais gripe, pode ser H1N1 ou Covid. A pessoa tá com coriza, febre, dor de garganta e perdeu o paladar. O que ela tem? Covid. Essa listinha de sintomas, nós não temos isso no autismo. A gente tem essas áreas e a gente tem várias características. A pessoa precisa ter um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Um pouquinho de dificuldade em cada área. E o que é o espectro? O espectro não tem uma tradução, tá, para espectro. É como se fosse uma sombra. Se você colocar a mão bem pertinho da luz, a mão vai ficar grande, né? A sombra vai ficar grande. Se você for afastando, essa sombra vai ficando pequenininha. Então, seria mais ou menos isso. Nós temos lá uma pessoa, ela tem, por exemplo, bastante dificuldade de comunicação. Aí ela tem bastante dificuldade na interação social. Já no comportamento, ela tem menos. Já no sensorial, ela tem um pouquinho menos. Então, como ela tem várias nuances, uma outra pessoa não vai ser igual. Ela não vai ter exatamente a mesma quantidade do mesmo nível. Por isso, é um espectro. Se você tiver 1000 autistas dentro de uma sala, você vai ter 1000 autistas totalmente diferentes um do outro. Que síndrome, que doença, que condição... Que não tem esse comportamento, que tem isso. Não, só autismo. Então, é um tema muito complexo. Mas depois que você entende o que é o espectro, fica um pouquinho mais fácil. E aí, dentro desse espectro, a gente tem níveis de suporte. Então, antigamente, até 2013, nós tínhamos o DSM, o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais. Apesar de não ser uma doença, ele tem um modelo médico. Até 2013, nós tínhamos síndrome de Asperger, né? Hans Asperger é um médico que fez ali os sintomas de autismo da síndrome de Asperger, era chamado síndrome de Asperger. Aí tinha autismo clássico, tinha transtorno global do desenvolvimento. Quando eles fizeram uma mudança desse manual de diagnóstico de 2000, do DSM-4 para o DSM-5, eles falaram, gente, essas características aqui que a gente está colocando, dificuldade de interação, dificuldade de comunicação, é tudo muito parecido. Então, vamos tirar esses monte de nome e vamos colocar transtorno do espectro autista. Okay. E agora nós vamos dividir por níveis de suporte, o quanto de suporte que essa pessoa precisa.
quanto de apoio que ela precisa. Então, o nível 1 de suporte é aquele antigo Asperger, né? Ele é autista, ele tem dificuldade de comunicação, de interação social, de comportamento. Só que ele trabalha, namora, casa, tem filho, né? Tem dificuldades no trabalho, tem dificuldades nas relações, né? Porque faz parte ali de estar no espectro ter dificuldades. Ah, Amanda, mas assim, eu gosto muito de ficar na minha casa, eu não gosto de sair com as pessoas. Eu sou autista? Qual o prejuízo que isso traz? Ah, então, eu só fico dentro de casa e por isso eu não consigo sair para trabalhar. Opa, isso é um prejuízo. O que mais? Não, só isso. Não, não é autista. Porque para ser autista tem que ter os prejuízos naquelas 4 áreas. Então, o nível 1 de suporte, ele tem uma vida com mais autonomia. Precisa de terapia? Precisa. Quanto que ele precisa de suporte? Sei lá, terapia 1 vez por semana, 2 vezes por semana, né? Esse seria o nível 1 de suporte. Nível 2 de suporte, precisa de mais terapia e tem menos autonomia. Aí ele já fala poucas palavras, as frases menores, tem mais dificuldades, então as dificuldades na comunicação tem mais características, no comportamento tem mais características. Nível 3 de suporte, aí ele fala, tem muito mais características, né? Tem muito mais dificuldades e precisa de muito mais apoio. Então, por exemplo, para ficar mais fácil, o meu filho, quando ele recebeu o diagnóstico, o Arthur tinha 20 meses, ele não tinha nem 2 anos. Ele era um autista nível 3 de suporte. O Arthur não falava, ele não apontava, não imitava, não mandava beijo, não dava tchau, não atendia comando, não atendia o nome dele. Né? Ele usava fralda, ele não comia sozinho. Ele tinha muitas características no espectro e ele precisava de muito apoio. Ele tinha indicação de 40 horas semanais de terapia. Então, ele era um autista nível 3, precisava de muito suporte. Conforme a gente foi fazendo as terapias, a gente foi fazendo terapia, né? Depois eu conto um pouquinho da minha história, que é grande, tá, gente? Eu virei mãe terapeuta. Eu cheguei numa clínica depois do diagnóstico, e aí nessa clínica eles me deram um orçamento de R$27 mil por mês. Nossa. Esse é o preço do tratamento do autismo hoje no Brasil. Se você não tem R$27 mil por mês para um autista nível 3 suporte, essa pessoa não está tendo nenhum tratamento. E eu falei, coitado, nossa, como é que eu vou fazer? Caramba. Como eu não tinha esse dinheiro... Não tem nada pelo público, nada? Não. Diagnóstico de autismo e tratamento de autismo. Diagnóstico de autismo hoje no Brasil é sorte ou privilégio. Ou você deu sorte de receber o diagnóstico no SUS, ou você tem dinheiro. Tratamento de autismo é privilégio. Você precisa ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não tem o tratamento adequado para o seu filho. E o Arthur, mas eu acabei que eu não tinha esse dinheiro, mas eu tinha privilégio, porque eu pude parar de trabalhar, vendi a minha loja, parei de trabalhar e fui estudar sobre autismo e virei mãe terapeuta e eu aplicava terapia no meu filho 4, 5, 7 horas por dia de terapia. Passados 6 meses, o meu filho já estava falando, apontando, imitando, mandando beijo no chat, ainda comandando o nome dele. Então, o Arthur, hoje, ele tem 8 anos, né? Já tem 6 anos de diagnóstico. Hoje, o Arthur, ele não é mais nível 3. Hoje, o Arthur é um autista nível 2 de suporte. Então, hoje, ele não precisa de 40 horas. Hoje, ele precisa de 20 horas. Hoje, o Arthur, ele fala, ele aponta, ele imita, ele sabe ler. Né? Ele come sozinho, ele toma banho sozinho, ele se veste sozinho. Hoje ele tem um monte de habilidades. Precisa de suporte? Precisa. 20 horas por semana é muito suporte ainda. Né? Então, quando você perguntou, será que ele vai, 12, 13 anos, sair sozinho, viajar sozinho? Aí tem mais umas coisas que o autismo não é tão simples assim. Além do autismo, é muito comum que o autista também tenha comorbidades associadas. O que são comorbidades? São doenças, psicopatologias, transtornos associados ao autismo. Então, dificilmente a pessoa é só autista. Ela é autista, normalmente ela tem comorbidades. Não existe medicação para autismo. Então, assim, ele é autista, ele toma remédio. Não toma remédio para autismo, porque não tem medicação para autismo. As medicações são para tratar as comorbidades associadas. Então, o Arthur, além dele ser autista, ele também tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, ele toma medicação para o TDAH, que é a risperidona, para dar uma baixada ali na hiperatividade. Ele tem também epilepsia. Lembra que ele teve convulsão febril? Sim. Ele não teve uma, ele teve mais de 30. Inclusive, ele teve semana retrasada, dia 13 de março. Nossa. Ele teve uma convulsão depois de 2 anos. Então, ele toma canabidiol hoje.
Hoje ele toma cannabis. Cannabis ajudou muito na parte cognitiva dele. E o Arthur também tem deficiência intelectual. Então, o que é deficiência intelectual? É o antigo, tá? O nome antigo era retardo mental. Hoje o Arthur ele tem 8 anos, mas o cognitivo dele não é de uma criança de 8 anos. Ele tem o cognitivo de uma criança de 4 anos. Então, ele tem um atraso ali. Então, assim, com 12 anos, será que ele vai estar saindo sozinho? Eu acho difícil, entendeu? Então, quando eu falo que o autismo é complexo, complexo, viu, gente? É que tem muita informação. Mas já deu para entender, né? Não, deu para super. entender o que é, deu para entender um pouquinho do espectro, os níveis de suporte, comorbidades associadas. Aí você vê, né? A gente participou de uma feira que você estava com ele e ele estava bem incomodado, né? Ele estava com o fone, estava com o celular lá, brincando, jogando alguma coisa, mas aí chegou uma hora que ele estava bem agitado. E na última que teve no Adibra Visita lá no Pop House, eu já percebi que ele não parava quieto ali, ele estava andando de um lado para o outro, mas aí já acho que ele estava sem fone, ele já estava mais... Acho que ele estava sem fone. Mas ele estava mais... Eu percebi que ele já estava bem diferente mesmo do que aquela... Quando que a gente foi? Faz uns 2, 3 anos que foi aquela feira que a gente foi. Expo, ou foi faz ou foi 2 antes anos no máximo. 2 anos. Aí Não foi ele já estava bem diferente ali no meio da galera, então... Passou 2 anos. 2 anos de terapia faz muita diferença, né? Então, assim, 2 anos uma criança sendo ali estimulada, ele aprende muita coisa, ele aprende a tolerar melhor os estímulos. Hoje ele se comunica muito melhor, então ele fala assim, eu quero ir embora, está muito barulho, eu estou cansado, eu quero dormir, né? Coisa que ele não fazia, por exemplo, há 2 anos atrás. Hoje ele já se comunica muito melhor. E ele demonstrava como antes? Chorando, gritando, jogando no chão, né? Por conta da dificuldade de comunicação. Então, hoje ele já está um pouquinho mais avançado. Hoje, passear com ele, sair com ele, viajar com ele para parque de diversão está um pouco mais fácil, porque ele se comunica muito melhor. Era justamente isso que eu ia puxar, né? Aproximar um pouco mais do nosso, né? Porque quando a gente pensa em viagens, tem várias formas, né? Porque você tem todo um processo, seja aeroporto, seja ônibus, a saída disso, chegar no hotel, aí dependendo da localização, você consegue até para ambientes assim que tenham menos impactos sensoriais ou que o social seja até menor de impacto, mas óbvio, vai ter o seu. Mas aí você pensa, um parque de diversão, por exemplo, é gente gritando, é barulho, é luz, é como se fosse colocar ele no meio de uma rave, solta ele no meio de uma rave, assim, porque o impacto de coisas chegando a ele, né, principalmente no sensorial, e outra, querendo ou não, você tá jogando não, né? Você força ele ao social também, porque aí é tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho isso muito bacana, porque inclusive no post nosso hoje, quando a gente colocou reforçando do dia, é muito também do quanto a empresa, o parque como empresa, também está pronto para receber essas pessoas. Porque é muito mais, né, do que só uma ação de gratuidade. Ou o que eu acho muito bacana é que é 2 vezes no ano eles fecham só para receber as pessoas com deficiência. Então, acho que também para ter mais esse preparo, mas, aproximando, acho que para o nosso mundo, eu pelo menos imagino que é muito mais difícil. Porque, como eu falei, imagina solta aí no meio do parque, ali, tipo, perto ali, a abertura do Hop, vamos usar o Hop Hari de exemplo, a abertura do Hop, todo mundo descendo, aquela correria, todo mundo quer ir para Montezum e tal. Eu não consigo imaginar o que é tudo isso ali. Pois eu vou mandar um vídeo para vocês verem. Mas assim, lembra que eu falei que é um espectro? Lembra que eu falei que todo mundo é diferente? Então, assim, não deu tempo de falar sobre transtorno do processamento sensorial, que é uma das características, é muito comum que o autista também tenha dificuldade sensorial. Só que, quando a gente fala de sensorial, quando a gente fala dos sentidos, a gente aprende na escola 5. Visão, olfato, tato, paladar e audição. Sim. São 8. Tem visão, olfato, tato, paladar, audição e propriocepção e vestibular e interocepção. Esses sentidos, o vestibular tem a ver com equilíbrio, né, que é onde cuja a origem vem da audição. Tem a propriocepção, que é sentir o corpo, sentir o peso dos objetos, ter a sensação de controle do próprio corpo. E tem a interocepção, que são sensações interiores. Fome, sede, sono, bexiga, frio na barriga. Então, a gente tem 8 sentidos. Dentro desses 8 sentidos, quem tem um transtorno do processamento sensorial, ele tem hipersensibilidade ou baixa sensibilidade.
Então, quando ela tem hipersensibilidade, ela não quer sentir essa sensação. Ela Porque não quer sentir. vai Quando ela distanciar. tem hipossensibilidade naquele sentido, ela quer sentir aquela sensação. Ele busca. Então, agora falando do Arthur, só para você entender. O Arthur, ele é hipervisual. Ele é hiperauditivo. Auditivo, tá. Só que ele é hipotátil, hipovestibular, hipopropriocepção, hipointerocepção. O que quer dizer isso? Quer dizer que algumas sensações ele suporta muito bem, ele até quer sentir aquela sensação. E tem sensações que ele não quer sentir de jeito nenhum. Então, quando você fala assim, no caso do Arthur, é como se ele estivesse entrando numa rave num parque de diversões. Por quê? Por conta do visual e do auditivo. Só que o negócio que gira, ele é hipo. É interessante Ele pra ele. ama É. quando Você vê, gira. ele Cada quer caso é mesmo, como se né? ele quisesse ir num barco viking De fone. de fone, quieto, É, sem ninguém gritar, mas ele É quer isso. sentir Ele o quer. negócio. Ele quer Porque ele é sentir. hipo. E ele né? faz isso, ele vai nos brinquedos com Todos. fone. Todos. Ele tem Legal. medo zero. Ele sobe em tudo, ele pula em tudo. Por quê? Porque a dificuldade dele é com som e vídeo. Só que quando você pegar um outro autista, é totalmente diferente do meu filho. Nossa, que Ele doideira, pode estar, meu. ele Muito pode legal. ele pode ter Legal. lá ele pode não ter hipersensibilidade. Então, assim, tudo bem ir para uma rave. E o barulho não tem problema. Agora ele não consegue subir, ele não consegue lugar que roda. Ele tem sim. a dificuldade da interocepção, ou ele tem nada que pode prender ele, que pode esmagar, E porque ele sinta tem também essa- hipersensibilidade aham. no toque. E aí essa pessoa é totalmente diferente. Então, assim, como que a gente faz, então, para incluir uma criança autista no parque? A gente Nossa, tem que você vai ter estudar. que fazer Você tem que todo- experimentar, né? Todo o diagnóstico Tem- é único ali, né? Pra cada um. É meu. experimentar e ter um lugar preparado para acolher, né? Que quando tem as salas do silêncio, etc., para que qualquer coisa que saia fora do controle consiga voltar e, né? Então, mas o principal é capacitar. Por quê? Sim, Eu não perfeito. tenho... mesmo quando eu dou a capacitação, quando a gente ensina lá como atender uma pessoa autista, eu não tenho como ensinar sobre autismo. Porque cada autista Cada é um vai único. ser um, sim. Eu posso falar sobre o meu filho. Então, o que a empresa, o que o parque, o que a pessoa, o profissional precisa saber sobre autismo? Ele precisa entender o espectro, ele precisa saber o que é transtorno do processamento sensorial, ele precisa entender quais são os níveis de suporte, quais são as comorbidades, para fazer as perguntas corretas. E aí ele vai perguntar para aquela pessoa o que ele gosta muito, o que ele não gosta, quais são as sensações que ele não gosta, quais são as dificuldades que ele tem, e ele vai adaptar para aquela pessoa que está ali, que é totalmente diferente do meu filho. E aí você acha que, tipo, num parque, quem seria essa pessoa que teria que ter essa informação? Qualquer funcionário poderia fazer isso? Ou você acha que tem que ter pessoas especializadas para isso? Tipo, o cara vai num parque, ele vai no SAVE e aí tem lá. Sei lá, vai ter que chamar, sei lá, um alguém gerente capacitado. ou chamar uma pessoa, sei lá. O cara do fazer uma SAG, análise ali na exato. hora. Todo mundo. Todo mundo. Por mais que você não vá às vezes, dentro de um parque, gente, você não vai fazer terapia com a criança. Você não vai ali ter muito trato com a criança, porque ela está acompanhada, né? Sim. Se for criança. Se for um adulto, mesmo assim, o que essa pessoa que está ali precisa saber? Ela precisa entender o que é espectro. Ela precisa entender que quando eu falar assim, olha, ele está desorganizado sensorialmente, ela vai falar, o menino está totalmente, ele está irritado. Ela fala, está desorganizado sensorialmente. E que daquilo ali pode gerar uma crise. E que aí por isso que ele precisa do atendimento prioritário. Então, assim, a gente precisa capacitar todo mundo para ele entender o que é espectro, né? Para ele fazer o quê? Acolher. Porque dependendo depois, quando tiver uma crise, não tem o que fazer, gente. Pode ter o treinamento que for, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém vai conseguir. Qual que é a nossa vida? Evitar a crise. Evitar comportamento inadequado. Então, assim, todo mundo precisa entender o que é o espectro, para depois, quando chegar numa situação, por exemplo, Amanda, como que eu faço para ajudar numa crise? Não sei. Quem que é essa pessoa? Ele é hiper ou é hipo? No tato? Porque, assim, o meu filho é hiper. Só que ele é hipo no tato. Então, se eu tiver que eu levo o Arthur para um lugar calmo e tranquilo. Se eu não tiver um lugar calmo e tranquilo, no meio do parque eu vou abraçar ele forte. Por conta da própria percepção que ele é hipo. Só que se você abraçar uma criança que é hiper, ou uma pessoa autista que é hipersensorial, Aí você é que piora essa vai crise 10 piorar vezes. tudo. Então, tudo a gente tem que conhecer. Então, principal. Então você acha que, tipo, o principal também é a família tá bem ciente do que é e ela tá ali pra, tipo, é o que fala, né? A gente trazendo para o nosso mundo, né, de parque. Às vezes
não é nem o fato de esperar tanto da empresa em si. É você também ter a família que saiba identificar o que está acontecendo ali e poder trabalhar em conjunto com a empresa ali. Nem todas as famílias, nem todas as mães de autistas são profissionais como eu. Sim, sim. Essas informações que eu tenho, gente, a maioria das famílias não tem. Porque se essa família não fez um curso sobre autismo, ela também não sabe. Então, assim, e não é que ela não sabe porque ela não quer. Ela não sabe porque, por exemplo, para ela entender muito bem do filho dela, na maioria das vezes ela precisa de terapia. E ela precisa de um bom profissional. E às vezes essa família não tem terapia. E às vezes o pai e a mãe, eles não têm essa informação. Então, assim, não é garantia de que toda a família no parque de autista vai saber o que é o transtorno do processamento sensorial. Às vezes nem sabe, né, que a criança está no transtorno ali. Eu dou aula, gente, para médico. A mesma aula que eu dou para um parque, a primeira parte, é a mesma aula que eu dou para os médicos. E, assim, eu fiz capacitação esses dias para 15 pediatras. Nenhum deles sabia o que era o transtorno do processamento sensorial. Nossa. Nenhum sabia que tinha 8 sentidos. Você sabia que tinha 8 sentidos? Não. Nem os médicos, nem as professoras, nem as famílias. Então, assim, o tema autismo, gente, esse conteúdo sobre autismo, ele é muito novo. É como se eu estivesse falando, sei lá, parece que eu estou falando uma coisa... Nossa, mas tu tá falando... O que é essa novidade? E a Incluir, você é focada mais em empresa, em tratar desse jeito. O que você acha que, tipo, qual o cenário ideal para que tivesse... para que essa informação chegasse nas famílias? Capacitação. É assim, tem a nossa hashtag, chama Não Existe Inclusão Sem Capacitação. Só com amor no coração você não vai conseguir. Fala, nossa, mano, mas você falou tanto aqui de autismo, consigo acolher uma família? Não, você vai ter que estudar mais sobre isso. Para a gente começar a entender sobre autismo, a gente precisa de no mínimo 40 horas. Então, quando a gente faz uma capacitação numa empresa, que a gente faz a primeira capacitação, ela tem no mínimo 6 horas. Então, é uma introdução ao transtorno do espectro autista. Mas, por exemplo, para cada tipo de negócio, a gente tem um tanto de informação que a gente precisa passar. O atendente que está ali no brinquedo, por exemplo, ele não vai levar essa... Um pouquinho mais perto, desculpa, gente. Um atendente que está ali no brinquedo, ele não vai interagir tanto com essa pessoa autista. Ele vai trabalhar a parte do atendimento prioritário, a parte de perguntar sobre o cinto, perguntar, sei lá, sobre algumas questões ali do brinquedo. Só que um recreador de hotel vai ficar 4 dias com essa criança. Não, perfeito. E aí ele precisa de mais informação. Uma professora, ela fica 30 dias, 5 horas por dia com essa criança. Essa mulher precisa de mais informação ainda. Sim. Então, assim, dentro da Incluir, a gente divide por quantidade de informação que aquela pessoa precisa para ter acesso ali àquelas pessoas. Então, nem todo mundo precisa fazer 40 horas. Os pais e as mães, nem todos os pais e as mães têm essas informações, viu? Eu acho que vai além, né? É muito do que você falou sobre a novidade, porque muitos adultos estão sendo diagnosticados, né? Para quem consegue realmente, como você falou, ter a sorte de encontrar bons profissionais, ou tem a condição de conseguir. O pessoal até falou que agora o autismo é a doença da moda, que tem um monte de gente sendo diagnosticado. Eu acho que... Eu odeio esse tipo de frase, mas é justamente pelo informar sobre essa novidade no sentido de quão recente, o quão de estudo precisa, de o quanto ainda... Como você falou, é um espectro, é muito amplo, é muito grande, é muito complexo. E é novo, gente. E é novo, justamente, é novo. É novo. Se você olhar doenças, síndromes, né, tem coisas muito antigas, de 30, 40 anos atrás. Né? O modelo de diagnóstico mudou tem 10 anos, sabe? É muito recente. Então, é um tema muito recente. E quanto à moda, não está na moda, tá, gente? Então, assim, as pessoas falam... não, é que depois que saiu da Letícia Sabatella e aí saiu o Danilo Gentili, o pessoal acaba... Agora a moda é ser autista. Não, gente, primeiro que ninguém quer ser autista, né? Quem é autista mesmo não quer de jeito nenhum. Quem é mãe de autista não quer de jeito... A gente não quer, gente. Você acha que eu queria parar de viajar para pagar terapia pro meu filho? Não. O que é aquela fila ali? É aquela fila do TEA. Meu sonho é ter um filho com TEA. Não, gente. Eu sou a pessoa que, hoje no dia 2, né, do autismo, tinha até alguma mãe que postou, falou assim, não vamos romantizar.
Porque a gente vê muitas postagens de, ai, porque é o dia 2, porque eles são nossos anjos, ai, porque a gente tem que respeitar as pessoas. E na prática a gente acaba vendo menos, né? Então, assim... Como todos esses recortes dessas Todos. datas, né? Ou Sempre então- vira algo meio romântico, realmente, mas... E assim, Ou então não só romantizar, mas também assim, às vezes o cara ele ter, pelo fato de se enquadrar numa pessoa com deficiência, consegue alguns benefícios em alguns lugares em que essas pessoas que às vezes não têm um nível tão severo, acabam se usando disso, né? Tipo, eu consigo furar uma fila, eu consigo fazer um negócio, eu tenho um desconto aqui, um desconto ali. E aí parece que é legal ter o negócio, entendeu? na verdade, é só para quem está de fora mesmo, viu? Porque quem está dentro do negócio não consegue ver assim. Né? É muito comum as pessoas acharem que a gente tem algum benefício. Gente, mas qual o benefício que paga? Entre você pagar 50% da minha entrada, né? E você gasta... O tanto que a gente gasta, eu preferia pagar inteira, entendeu? É que nem lá no Beto Carreiro, eu acho que não paga, né? Só que Em aí alguns você parques, entra, né? aí dá um negócio nele lá, ele surta e aí ele quer ir embora. E aí você fala, meu, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então, isso Você não vai aconteceu. conseguir. Julho de 2023. Foi. Eu não peguei a gratuidade, né? Que o passaporte que eles têm que agendar com antecedência. Então, eu peguei o desconto. Aliás, eu nem peguei o desconto. Nem peguei o desconto. Eu paguei o da promoção. Sem nenhum desconto. Acho que foi, sei lá, deu mais ou menos uns 300 e poucos reais. Na promoção, no dia que estava. Eu e ele, né? Fiquei 1h40 dentro do parque. Né? Hoje o Arthur ele consegue verbalizar muito bem. Então, quando a gente foi assistir o show do Hot Wheels, porque ele gosta, ele falou, tá muito barulho, tá doendo. Aí eu não vou deixar meu filho sentir dor. Perfeito. E eu fui embora. E o show é barulho. Né? Não, aquele show é E puro aí, barulho. puro barulho. Mas ele já tinha assistido outras vezes, né? E ele queria vir. Ele que queria... aquele dia ele tava... Não sei o que ele tava. Ele foi em 2 brinquedos e não quis ir mais. 15h40 ele falou, eu quero ir embora para casa do hotel. Falei, filho, mas vai fazer o quê no hotel, filho? 3h da tarde? Ele falou assim, uma sonequinha. E lá fui eu. Então, assim, quando a gente fala de meia entrada, para parque ou para... Meia entrada, para pessoa com deficiência, a meia entrada não é porque é lei. A meia entrada é porque não é justo. Vamos lá. Você está num parque, seja lá qualquer parque que for. A pessoa com deficiência, seja qualquer deficiência que for, ela vai aproveitar igual uma pessoa sem deficiência? Você fala, Amanda, mas uma pessoa surda consegue brincar em tudo. Ah, que legal, ela consegue brincar em tudo, na maioria não tem mobilidade. Mas ela consegue, todos os atendentes ali têm libras? Então. Ela consegue se comunicar, ela consegue pedir um lanche em libras para todo mundo igual todas as outras pessoas? Não. Uma pessoa O cega... nível de interação, né? Uma pessoa social. cega vai participar igual? Uma pessoa com deficiência física vai participar igual? Nossa, horas. Um autista vai Nossa, participar vai. igual? Não, gente. Que horas que eu vou embora do parque? Eu não vou em hora que fecha. Eu vou antes do meu filho ter uma crise. Então, o Beto Carreiro já fui várias vezes com o Arthur. E na penúltima vez, a gente aproveitou muito mais. Dessa última vez ele não quis aproveitar. E agora eu nem sei quando eu vou, porque tá caro o negócio, o dinheiro. Então, assim, a minha entrada não é porque é lei, a minha entrada é porque não é justo. Sim, Né? é Se você tivesse acessibilidade para todo mundo participar igual, eu pagava o dobro, o triplo. Mas não é assim. Então, quando a gente fala dessas, né, de meia entrada, quando a gente fala de atendimento prioritário, a gente não deve usar a palavra benefício, como muitas pessoas usam, tá? A gente usa como direito. Perfeito. Tá? Atendimento prioritário não é um benefício e não é passar na frente. Se você falasse que meu filho não ser autista, eu precisaria ficar 1 hora, 2 horas, 4 dias, eu ficaria quantos meses você quisesse. Então, assim, a gente precisa do atendimento prioritário. Só que aí, quando a gente fala de atendimento prioritário para uma pessoa autista, a gente passa por muito preconceito, a gente passa por discriminação. Eu já fui chamada de folgada, de sem noção. E isso acaba entrando no fato do que você tá com o cordão aí. Esse não é o cordão de autismo, né? Esse é o da deficiências não ocultas, visuais, né? Deficiências
ocultas. Ocultas. E aí já entra no nosso tema aqui. Por que que é importante, né, o uso do cordão de girassol e por que é importante a gente conscientizar sobre o uso do cordão de girassol. Nem toda deficiência é visível. Perfeito. Se você perguntar assim, vou perguntar para vocês. Acessibilidade, o que vocês pensam em acessibilidade? Eu acho que. Eu ia falar isso. Rampa, Eu acho que também. culturalmente a gente é muito a pensar em mobilidade. A primeira coisa, tudo relacionado à mobilidade. Sim. Tudo relacionado à cadeira de rodas. É. Só que a gente só não tem cadeira de rodas. A gente tem outras Sim, deficiências que não precisa de uso de cadeira de rodas. É que nem quando fala, né? Tipo, tem. Que aí é meme, já leva para um lado. Não é levando para o lado da política. Que aí o cara fala assim, que aí chama de todes, né? E fala, o restaurante é inclusivo por falar todes. Aí fala, tá bom, cadê o cardápio em Libra? Cadê o negócio? Cadê isso, aquilo? Fala, então não é inclusivo, entendeu? E falta muita coisa para ser. E a acessibilidade, gente, ela nada mais é que acesso. Né? Sim, É você sim. dar acesso. Só que a acessibilidade para o autismo não precisa de rampa, não precisa de elevador, não precisa de piso tátil. A acessibilidade para o autismo ela é atitudinal. Como que eu faço para incluir uma pessoa autista? É como se Dá fosse, treinamento, acessibilidade, capacitação. capacitação, entender o que é o espectro, saber o porquê que aquela pessoa precisa do atendimento prioritário, saber o que é um cordão de girassol, entender o que é o transtorno de processamento sensorial. Então, ela é muito atitudinal. São 7 tipos de acessibilidade. Então, já fica aí mais conteúdo, hein? Aprendendo um monte de coisa, hein? Tá vendo? Acessibilidade atitudinal, arquitetônica, metodológica, comunicacional, digital, programática e natural. Ou seja, não tem só acessibilidade arquitetônica. A gente tem outros tipos de acessibilidade. Como é que uma pessoa cega compra um ingresso dentro de um site de um parque? Não compra, na verdade, né? Ela não compra. Ela não compra, ela precisa de alguém. Só que, se seu site estiver acessível, você vai ter um ganho maior. Por quê? Porque nós temos 14 milhões de pessoas cegas. Então, assim, a acessibilidade, ela não é um favor. Sim, perfeito. Sabe por perfeito. quê? Porque você não pode escolher quem que você vai atender. Só que hoje, a acessibilidade é quase nula nos lugares. Quando você começa a realmente olhar para a acessibilidade, você fala assim, meu Deus do céu, nada é acessível, nada, a gente não consegue, as pessoas com deficiência não conseguem participar igual. E a acessibilidade para o autismo, ela é atitudinal. Essa é a primeira coisa. E esse cordão de girassol que vocês estão vendo aqui, gente, quem está aí, esse cordão de girassol, ele foi criado no aeroporto de Gatwick, em Londres, né, pela HD Sunflower, onde eles dão esse cordão para pessoas que têm alguma deficiência que não pode ser vista. Não serve só para autismo. Serve para uma pessoa surda, muita para uma coisa. pessoa cega, para uma pessoa que tem ostomizada, para uma pessoa que usa uma prótese que está debaixo de uma calça que não dá para ver. Onde que a pessoa comum consegue pegar um desse? Aqui em São Paulo, no Brasil? Como Compra. funciona? Você pode comprar. Pode comprar na internet, pode comprar direto da HD Sunflower, né? E pode também comprar na internet. Tem vários lugares Eu ia falar isso, que tem bastante. vendem. Esse do girassol do quebra-cabeça tem alguma diferença? O quebra-cabeça é só para autismo. Só pra autismo. É. E o girassol serve para as deficiências não visíveis. Só que o quebra-cabeça não tem legislação. E o girassol a gente tem lei. Então é lei você usar o cordão de girassol desde julho de 2023, onde foi instituída como instrumento de identificação de deficiências não visíveis. Já o laço do autismo, gente, aí o laço do autismo é lei. É obrigatório ter em todas as placas de atendimento prioritário o laço do autismo, isso é obrigatório. Sim. Agora, o cordão de autismo, que é aquele de quebra-cabeça, ele é para autista, né? Mas ele não tem legislação. Então, o que a gente precisa usar? Ainda? Ou você acha que vai ter ou não? Não acho que vai ter. Por Porque conta não do girassol, precisa. Tudo já vai girassol ficar já nesse é um aí. Porque esse guarda-chuva, aqui né? ele já identifica as deficiências não visíveis. Então, qual que a gente tem que usar? Cordão de girassol. Girassol. Quem pode usar? A pessoa que tem uma deficiência não visível. Ai, Amanda, eu acho tão bonito, achei tão lindo, sou simpatizante da causa. Posso usar? Não é para usar, gente. Porque ali é para saber que, assim, olha, ali tem alguém que precisa de mais tempo, alguém que às vezes precisa do atendimento prioritário. E outro, o cordão de girassol, ele não garante o atendimento prioritário, tá, gente? Ele é só para identificação. Para você ter atendimento prioritário, você precisa estar ali dentro das pessoas que têm deficiência. Pessoa cega, uma pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa gestante, pessoa com mobilidade reduzida, lactante, criança no colo. E o que você acha, tipo, das famílias que não querem colocar um desse daí para não ter discriminação com a criança, com a pessoa? Tudo bem?
ninguém é obrigado, tá? Esse aqui é um cordão de identificação, mas não é obrigado. Mano, mas será que se a gente colocar, as pessoas não vão discriminar a pessoa? Não deveria, tá, gente? Porque você não pode discriminar ninguém que tenha deficiência. Sim. Mas pode acontecer? Pode, né? Porque nós temos os nossos vieses e somos pessoas capacitistas. Mas qual que é o objetivo? O objetivo não é você falar assim, olha, aquela pessoa ali, ela é autista ou ela tem... Não é rotular. O objetivo é assim, olha, ali, às vezes a gente julga essa pessoa sem saber. Porque a gente não está vendo. Às vezes meu filho está desorganizado, ele está gritando, ele está jogando no chão, a pessoa, nossa, que menino mal educado. Nossa, a mãe não educa. Nossa. Ou que criança mimada birrenta. E ele está numa pré-crise, porque ele tem uma deficiência. Então, assim, é só para você falar assim, opa, ali tem alguma coisa, ela precisa de alguma coisa a mais que eu não sei o que é. E tudo bem, é só para isso. Eu passei por uma situação, eu estava num evento, e tinha um menininho e a irmã. Ele estava vestido de Chaves e a menina de Chiquinha. E assim, eles estavam brincando como crianças normais, ali correndo, pulando, subindo no palco. Só que chegou uma hora que ele subiu aonde estava a mesa de som e meteu a mão para cima, aumentou o som assim absurdamente. Eu tinha saído lá para pegar um copo d'água, alguma coisa assim. Aí uma das meninas veio lá, abaixou o som, voltou lá a coisa toda. E aí falou assim, pô, moleque folgado, subiu lá, ficou mexendo e o caramba, ele tava pegando o microfone, sumindo com pilha, fazendo lá uma bagunça. Brincando. Sendo criança. Mas aí depois vieram falar que, tipo assim, pô, mas o menino, ele é autista. Só que eu falei, poxa, beleza. Eu não vou chegar lá e dar um safanão no moleque, até porque não faria com ninguém. Mas o problema é que, assim, tava o pai e a mãe do lado e vendo que a criança, por ela ter essa condição, ele tava hiperativo ali, entendeu? E aí eu vi que os pais também não estavam fazendo nada, entendeu? E aí ele entrou numa área que não podia entrar, fez o que fez e, tipo, teve que vir alguém da equipe lá intervir, mas aí tá o pai e a mãe, assim, lá parado e, tipo... Era o que o evento? É um evento de música, era uma festa. E aí tava rolando a música, né? E aí ele acabou entrando na área que tava lá delimitada com aqueles unifilas, né? E aí acabou mexendo na mesa de som, o som ficou muito alto. Mas só para ver, tipo assim, a família tava vendo que ele tava nessa atitude mais assim e acabou não fazendo nada, entendeu? E aí depois falaram, pô... Provavelmente é o que você falou, muitas famílias não estão preparadas, né, para lidar. Não tem nem como dizer nada, porque eu não conheço essa mãe, não conheço como é que ela estava. Então, assim, às vezes a gente julga, mas assim, você sabe se esse menino tem terapia? Você sabe se essa mãe ele já não estava no limite dela? Você sabe se ela pegasse ele ali, ele não podia ter uma crise? Então, assim, essa criança não tem o direito de estar ali? Ela tem o direito? Ela tinha que ir embora com a criança? Ela tem o direito. Ela não tinha o direito de entrar numa área reservada lá, que o pai e a mãe estavam do lado. Que é uma Essa criança. foi só minha única ponderação, que nem teve uma vez também num evento que a gente tinha uma bateria montada e as crianças estavam subindo, brincando, e aí tinha uma que eu percebi que estava brincando diferente. E aí depois a mãe estava super... agitada ali do lado, ela fez a criança descer e aí nessa segunda vez que a menina subiu, ela já estava com um cordão. E aí é o que eu falei, pô, a mãe estava ali do lado, ela estava ali monitorando, entendeu? Então é uma coisa que, tipo, a gente também já não chegaria, tipo, como se fosse um moleque fazendo alguma coisa, chegar e falar, não, você não pode estar aqui, entendeu? Pelo fato dela estar com um cordão, todo mundo já foi meio... o cordão é mais ou menos para isso. Eu coloco no meu filho por pura preguiça de ter que explicar, entendeu? Eu coloco o cordão assim, que é só para não desgastar, entendeu? Porque assim, é lógico, eu estou em outro nível, porque eu já tenho muitos anos de diagnóstico, né? Então hoje, assim, seja lá o que a pessoa falar ou pensar do meu filho, eu falo, querido,
qual é o Pix que você vai fazer para você poder opinar? Tipo, tem que ser um Pix muito alto, entendeu? Então eu já relevo isso com muito mais naturalidade. Mas nem sempre foi assim, né? Eu já saí chorando de um McDonald's, já saí chorando de um parque, já saí chorando de festa junina, já saí chorando de muitos lugares quando eu estava ali no processo de aceitar o diagnóstico. Porque é um processo bem pesado, um processo bem difícil, né? Hoje eu tenho outra visão. Hoje eu coloco a identificação no meu filho, que é justamente para a pessoa, se ela quiser pensar, seja lá o que for pensar, é uma criança que tem uma deficiência e que às vezes precisa de mais tempo, às vezes está com dificuldade, só para facilitar, para não ter que ficar explicando. Porque é muito comum as mães falarem assim, então é que ele é autista, entendeu? Hoje, como eu já estou bem cansadinha, então eu já não gasto esse tempinho, não. Mais ou menos. Mas depende, mas assim, o cordão é justamente para isso, né? Para que a pessoa fale assim, opa, então assim, eu vou relevar alguns pensamentos, eu vou relevar algumas coisas que eu acho, porque ali é uma criança com deficiência, às vezes a mãe realmente não está conseguindo controlar, ou não quer também, porque já está tão cansada e etc, entendeu? Você vê na feira mesmo que a gente estava lá, que o Vitor também estava, durante o seu painel, o Arthur ele chegou a ficar bem irritado, aí ele estava gritando e tal, e que você teve que até que parar, e aí você teve que descer e saiu com ele lá do lugar. E aí você vê que realmente, você vê na cara das pessoas, tipo assim, nossa, mas por que a criança está gritando? E você falando sobre o autismo ali, sobre a capacitação, e pessoas que estavam ali meio que assistindo, não entendendo o que estava acontecendo ali. Já é um do ser humano mesmo. A gente julga sem saber, a gente julga sem conhecer. A gente tem, por conta dos vieses mesmo, que nós crescemos, né, das nossas memórias, das coisas que a gente aprendeu, das normas que a gente acha que a gente tem que seguir, que é obrigatório, etc. Isso faz parte. Mas eu tava brava ali, porque ele tava com a babá. Por que a babá não segura o menino, gente? Tipo, gente, eu tô lá dando uma palestra, o trabalho da babá é cuidar do menino, né? E eu tive que descer do palco pra falar, querida, leva esse menino pra qualquer outro lugar. Mas é assim, ele andou na feira. Ele andou muito na feira antes daquele evento. Cansado, né? E aquele evento atrasou 1 hora. Então, assim, aquele já dia tava, Foi complexo. já tava no limite. Boa. Quase 2 horas de atraso. Ele já tava no limite, então já nem conta mais. Não, isso é E legal. trazendo essa questão para os parques, hoje, abril de 2024, qual nível você acha que os parques estão para acessibilidade? Falta muita coisa? Estão no caminho? Tem parque que já Para está... acessibilidade para qual deficiência? Se for para autismo, felizmente, a gente tem muitos parques pensando nisso. Acho que eu não conheço nenhum parque que não está pensando nisso, até porque eles recebem todos os dias, gente. Sim. Então, assim, os parques podem até não ter capacitação ainda, não ter feito capacitação, não ter o selo de empresa amiga do autista, mas eles já estão pensando. Agora, acessibilidade para outras deficiências ainda falta muito. Eu ia puxar esse recorte. Eu acho que um pouco hoje das pesquisas que eu fiz, principalmente dentro do Instagram do Instituto, do próprio, de outras divulgações também, eu acho que pro autismo, eu acho que eles estão, como você falou, muito melhor preparados e avançados. Não, como você falou, necessariamente capacitados, nem com selo, mas assim, você começa... Eu paro para pensar, ou começar, um exemplo de um parque grande, o Hopi Hari, assim... Pô, algumas deficiências a pessoa não vai aproveitar absolutamente nada. Ela vai só, acho que, passar estresse, irritar, enfim, ter N recortes, porque o parque assim, não está pronto para absolutamente nada para essas pessoas. Aí, se diminuir isso para outras regras, então, acho que... É como você falou, é muito complexo, porque... De novo, às vezes é o que eu falo. Eu falei no começo do podcast, a gente tá ali se divertindo e a gente não pensa... no outro, né? Esse é o grande X. E o que esse outro também gostaria de estar ali, ou como você falou, não, como é real, ele tem o direito de estar ali. Sim. E ele não tá. Então, eu vou dar um exemplo básico. Pô, o Marisa. Você acha que uma família com uma criança cadeirante vai ter... Qual é o movimento e o trabalho para chegar lá e conseguir curtir uma noite ali? Esse é um exemplo bem pequeno, mas é real, entendeu? Mas quando a gente fala de acessibilidade, gente, aí você fala assim, mas os parques não estão preparados.
Ninguém tá Ninguém preparado. é isso que eu ia falar. Então, não assim, é só os não parques, é que os né? parques, Não é gente, culpa dos parques. a gente não tem cidades, a gente não tem A infraestrutura toda, né? infraestrutura, porque a gente não pensava nisso. Nós, como cidade, não pensávamos nisso. A política Nós, como- não pensa isso, nem né? Como política. Para vocês terem uma ideia, agora em julho, 26 de julho, nós vamos lançar a primeira pós-graduação do Brasil em acessibilidade. Oi? Nós estamos em 2024, amiga. Amanda, mas então os arquitetos não sabem sobre acessibilidade? Bem pouquinho. E olha lá. Acabei de vir de um parque, o parque tem 4 meses. Tem 4 meses o parque. Falei, como é que eles me fazem um banheiro errado? Por que eles fazem uma escada errada? Como é que eles me fazem isso? Eu falei, mas Amanda, mas eles não sabem? As pessoas falam assim, os arquitetos não sabem? Eu falei, gente, mas eles estudaram tão pouquinho na faculdade. Não se falava sobre isso. Então, assim, é um tema, gente, que parece que assim, a gente está falando uma coisa que nasceu ontem. E é quase mais ou menos isso. Então, assim, não é que os parques não têm acessibilidade. Nenhum lugar tem. Só que não dá mais para a gente não ter. Não, perfeito. Não dá mais, por quê? Porque, assim, eu sou mãe de uma criança com deficiência. Meu filho vai sair e ele tem direito. Então, quando a gente fala de acessibilidade não é favor, é porque, assim, você não pode escolher quem que você vai atender. Você não pode falar assim, olha, meu parque só recebe gente branca, pode? Não, não. Meu parque só recebe gente hétero, pode? Jamais. Socorro. Socorro. Não, o que é isso? Discriminação. Sim. Você não pode falar assim, olha, aqui a gente só recebe gente que anda, gente que enxerga, gente que vê, gente que entende. Isso também é discriminação. Então, perfeito, hoje, perfeito. não dá mais pra gente não falar sobre isso. Não dá mais pra gente não falar sobre acessibilidade. Não dá mais pra gente não falar sobre inclusão. Né? Essas pessoas, hoje, elas estão saindo de casa. Hoje, elas têm mães que falam, meu filho vai sair. Porque a maioria das mães, 20, 10, 15 anos atrás, escondia, guardava, com medo. Por quê? Medo da criança sofrer preconceito. Os lugares não estavam preparados. Os lugares ainda não estão todos preparados. Mas a gente começou. Né? Só de eu estar aqui, num podcast, que fala de parque, a gente está falando de acessibilidade e inclusão, olha que avanço, gente. Então, assim, vocês, né, já são um canal que está à frente de um monte de outros canais que não estão falando e nem pensando nisso. Então, a gente começou. A gente começou. Hoje nós já temos parques nascendo acessíveis. Não, perfeito. Né? Nossa, que lindo isso. Ai, que lindo ouvir isso. Eu tô fazendo, já faz um ano que eu estou fazendo a consultoria do Parque Arvorar, lá do Beach Park. Do Beach Park, sim. Então, assim, eu peguei o parque na planta. Então, a gente legal. pegou as plantas e eu fui olhando, troca isso, tira isso, devolvia para o arquiteto fazer de novo, não sei o quê. E ele já foi nascendo. nascendo. Toda a diferença ser no começo, desde o começo. Né? Muito, Não na é, verdade. exato. Esse é o meu Exato. sonho. Por quê, gente? É muito mais barato. Não, né? perfeito. É muito mais barato. Porque nem fez ainda, né? Você economiza muito. E outra, você vai fazer um parque só para algumas pessoas em pleno 2024? Não dá, gente. Então, assim, meu sonho é entrar nos parques novos que estão lançando para dar essa consultoria, para que eles já nasçam acessíveis, né? Para que mais pessoas possam participar, para que mais pessoas possam ter acesso ao lazer. E pra gente, como é que tá o tempo aí, gente? Deixar a gente ficar... Vamos lá. Pra gente, que é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, né? Quando a gente pensa em lazer, o que vocês pensam, lazer? Nossa, eu penso muita coisa. Então fala aí, lazer. Pra mim, vou ser bem sério, a primeira coisa que eu pensei foi, primeiro é não fazer nada. Não fazer O nada já é um Não, lazer. eu já me Descansar. imagino no Ibirapuera deitado Também na grama. outra coisa eu já puxo Descansar. uma Que montanha mais? russa aí Lazer. também. Eu gosto muito de assistir filmes, séries. Isso Eu pra sou mim é um baladeiro, lazer. então balada Que pra mais? mim é Lazer. puro. Festa. Festa, passear, Sim. ir pra parque. E o parque, óbvio, poxa. né? Uma Viajar. montanha-russa, né? Um avião. Viajar. Subir no avião, sim. Descansar, turismo, Sim. só coisas boas. Tem coisa ruim de lazer? Não, Geralmente né? a gente não associa nada ruim a lazer. Não, porque exatamente. lazer tem que ser bom, né? Sim. Tipo, se trabalho fosse bom, não chamava trabalho, chamava férias, né? Total. Trabalho dá trabalho e lazer é lazer. Só que hoje, todo mundo tem acesso ao lazer? Não, infelizmente. Não, mas deveria. É. Deveria, por quê? Porque o lazer, o passear, o viajar, o ir no parque, ele não é luxo, ele não é supérfluo. Não deveria ser, né? O lazer é para saúde mental. Se você chegar num psiquiatra hoje, sabe qual é a primeira pergunta que ele faz? Já foi no psiquiatra? Psiquiatra não, Não? psicólogo. É, só Você em também não psicólogo, foi? Só em psicólogo. Não foram? Não. Mora em São Paulo?
Sim, mas ó, Eu não- estamos em terapia, estamos em tratamento. Ostentação. Sabia que é ostentação? Na Foi, fala assim, verdade, eu nunca tenho nem dinheiro. fui eu já psicólogo. fui encaminhada, mas eu não fui, Ó, não cheguei hoje, aí. hoje, sabe o que é ostentação? É assim, você fala assim, eu tenho dinheiro. E daí? Eu tenho saúde mental. Saúde mental é melhor Cara, você ainda que ter não dinheiro foi? hoje em dia. Você não toma Total. nenhum remedinho? Eu? É. Nada. Nem pra dormir? Nem pra acordar? Não. É, filho, hoje Ó, você não quiser bebo, não ostentar. fumo, não me drogo. Hoje você quiser ostentar, você fala assim: não, não tomo remédio Poxa, pra não dormir. vamos Eu moro em São entregar Paulo e não tudo, tomo então. remédio. Eu moro em São Paulo e não tomo ansiolítico. Nossa, isso aí é Na ostentação. minha terapia é assim, quando eu vejo que tá tudo muito ruim, eu fico dormindo o dia inteiro. Aí eu acordo lindo. Feliz. Mas vamos lá, gente. Se você chegar hoje no psiquiatra, pra vocês que não foram, a primeira pergunta que ele vai fazer é: qual o seu lazer? Perfeito. Sabe por quê, gente? Porque não dá pra ter saúde mental sem lazer. Se você ficar trabalhando de noite, você vai ficar cansado, estressado, viu? Se você ficar trabalhando 30 dias de Ele noite. é a prova isso, viva. Eu sou a prova, Cara, porque eu falei, meu, Cansado, estressado, tive- desgastado, ansioso. O burnout veio diagnosticado. Mas Então, ele ficou 10 dias em Salvador, é que ele tava já prevendo que tava pra Que vir. tava ruim, entendeu? A gente precisa do lazer. A gente precisa do parque. As pessoas acham, elas dão às vezes pouco valor, né? Falam assim, não, em último caso eu vou viajar, se sobrar dinheiro eu vou. E não, gente, tinha que ser assim, escola, educação, saúde, lazer e depois as outras coisas. Eu sou da seguinte questão, Maria, vamos reformar, vamos viajar. Reformar ou viajar? Viajar. Amor, mas tem 5 anos já, mas vamos viajar, não quero pintar, não. Tipo, eu troco isso é uma- qualquer reforma de casa por uma viagem. Você falou, né? Você não vai em psiquiatra nem nada. Minha terapia é parque mesmo. Quando o negócio tá meio ruim, já desde a época do Play Center, tava meio assim, ia no parque, ia 2, 3 montanhas russas ali, ia no Turbodrop. Já dava aquela descarga de adrenalina, você adrenalina, né? aguentava ali. Só entendeu? que, gente, o lazer, ele, como eu falei, ele é para saúde e ele é para saúde mental. Só que ele não dá para ser só para algumas pessoas. Sim. Ele precisa ser para todo mundo. Então, se Agora- você, que é uma pessoa sem deficiência, precisa de lazer, viajar, passear, viajar, Imagina. a mãe da criança autista precisa 10 vezes mais, gente. Sim. Porque, assim, Agora, o que é que você punk. acha, então, de, tipo assim, algumas atrações que não pode ir certos tipos de pessoa? Às vezes não pode o cara que não tem uma perna, o cara que não tem um braço. Tipo assim, porque às vezes o brinquedo ele é feito com uma trava de ombro. Aí às vezes o cara sem um braço pode dar algum problema. Ou então o cara não tem a perna. E aí o fato da trava ser de colo gerar algum problema. O que você acha disso, assim? Eu acho que só tem brinquedo assim? Tudo Não. bem, você pode ter um monte de Tipo, brinquedo. um você não vai, beleza, vai no outro. Tudo bem, até porque tem um monte de gente que não gosta de barulho. Eu não gosto de montanha-russa. Depende, eu gosto só da Kraken. Não, daquela... E é outra. É uma flor, né? Eu gosto não sei se é a Kraken, a outra lá do SeaWorld, que é A bem Manta? leve. Né? A Manta. A manta tá. A também. Manta, gente, parece que você tá flutuando. Tipo, é aquele meu nível de montanha-russa, só as calminhas. Só suave. Eu só As gosto que de uma não BM. dói, É, uma as que não dói, as que não balançam, que não sai o cérebro do lugar. Eu gosto dessas aí. Gente, tudo bem. Nem tudo precisa ser acessível para todos, porque as pessoas são diferentes, os corpos das pessoas são diferentes, as idades são diferentes, as vontades das pessoas são diferentes. Só que a gente precisa ter pelo menos um pouco. Sim. Né? Claro. Então, nós temos hoje uma lei no Brasil que todos os parques precisam ter 5% de brinquedos adaptados para pessoa com deficiência. Gente, é só 5%. Amanda, mas precisa todos? Não, gente, mas pelo menos 5%. Na cidade de São Paulo, os parques privados também precisam ter 5% de brinquedos com deficiência. O problema não é não ter brinquedos para pessoa com deficiência. O problema é não ter nenhum. Desculpa, é não ter nenhum. Gente, sabe? Por quê? Porque muitas pessoas não estão pensando. Amanda, mas ninguém está pensando? Tá, gente, tá, felizmente, né? Hoje a gente lembra que a gente saiu de uma escuridão que ninguém pensava nisso, para as coisas estão melhorando, as coisas estão aparecendo. Eu fui na IAPA o ano passado, não, 2022, e já tinha uma cadeira própria para a pessoa com deficiência fazer a transposição para dentro de um carrinho de montanha-russa. Não, eles fizeram uma cadeira para pôr... Opa, já tem gente pensando nisso. Ó, a então, gente foi em Ribeirão Preto, só te cortando, a gente foi em Ribeirão Preto lá no Parque do Gurilão e eles têm um brinquedo novo lá, é um Magic Bikes da Zamperla,
Só que é um brinquedo acessível. Só que não é aquela coisa que o cara chega com a cadeira de rodas e aí o cara tira da cadeira e coloca na cadeira do brinquedo. Ele tira o banco e o cara entra com a cadeira. Então, Olha, assim, que legal. o conforto, ele tá na cadeira dele, ele entra com a cadeira dele e aí ele roda no Ele curte o brinquedo. brinquedo. E o brinquedo é com o pé, né? Só que ele faz o movimento com a mão e aí o brinquedo sobe e desce. Então, assim, tem gente que vai querer sentar na cadeira do brinquedo normal, beleza, sai da cadeira e é colocado no brinquedo. Ou então o cara entra com a cadeira normal lá. Isso é O muito que a gente, legal. quando a gente fala de acessibilidade, gente, a principal acessibilidade, ela é atitudinal. Então, assim, se você tiver uma empresa, você não tem acessibilidade física nenhuma, por dar nenhuma, mas você tiver atitudinal de falar assim, olha, nós não estávamos preparados, nós não estávamos pensando nisso. Mas a gente começou. A gente começou a pensar nisso, a gente está estudando sobre isso, nós agora vamos fazer algumas mudanças, o próximo brinquedo já vai vir. A pessoa com deficiência não vai falar assim, nossa, você não tem nada para mim. Não, gente. Ela, assim, a atitude é a principal acessibilidade. Então, a gente começar com a acessibilidade atitudinal, você já vai, só de você receber com um sorriso, de você falar assim, às vezes, olha, esse aqui a gente acha que você não vai conseguir, por conta de segurança mesmo. Mas a gente tem um outro aqui que eu acho que você vai gostar. E aí você tentar incluir essa pessoa de alguma forma. A gente está muito longe, tá, gente, de ter uma acessibilidade no mundo. Tá? Não é? Assim, o Brasil também está muito longe. Mas o que a gente precisa? Começar. Ó, uma coisa que você falou, né? Você tá no novo parque do Beach Park lá, tá desde do início, e aí você vai realmente ver um parque acessível nascer. Você foi assessora de casamentos, eu trabalho há 25 anos com evento, então assim, é muito, para mim, que eu não tenho deficiência nenhuma, é muito bom para eu chegar num lugar que foi pensado no prestador de serviço. Com uma rampa, quando a gente chega com caixa pesada e tal, não ter que levar na escada. Então, assim, se você consegue do carro chegar até o palco tranquilo, para mim é uma satisfação tão grande. Eu fico imaginando para a família Sabe de por que alguém. isso? Sabe por que isso? Porque a acessibilidade não é para pessoa com deficiência. A acessibilidade é para todo mundo. Exatamente. Todo mundo faz uso da acessibilidade, gente. Sim. Se a mulher tá com um bebê no colo, ela precisa do corrimão na escada. É automaticamente, porque ela quer segurança ali. Se a pessoa tá com um carrinho de bebê, ela usa rampa. Se você tá carregando equipamento, você usa a rampa da pessoa com deficiência. Que é uma coisa que as pessoas ainda têm disso assim, não, mas a gente fez acessibilidade para pessoa com deficiência. Que pessoa com deficiência, gente? O meu pai, ele é idoso, ele não tem deficiência, né? Ele ainda vai fazer 70 anos, mas ele tem um problema no joelho. Se a escada, qualquer escada que ele estiver descendo, se ela não tiver corrimão, meu pai tem que descer de bumbum na escada. Então, assim, e ele não é uma pessoa com deficiência. Só que se a gente juntar, por exemplo, pessoa com deficiência, mais pessoas idosas, né, que fazem uso muito da acessibilidade. Quantos milhões são? 90 milhões de pessoas. Gente, quem está falando de minoria? A gente está falando que quase metade da população do Brasil faz uso da acessibilidade, mas não tem acessibilidade no Brasil. Então, assim, um tema, é um tema pesadinho, tá, gente? Você Até não esqueci quer- de falar isso pra vocês. E Que Você a não gente quer ir muito longe? Inteira, né? De luta pra vida inteira. Mas você não não quer ir tem muito como. longe? A Karine tropeçou num degrauzinho desse tamanho, virou o pé, ficou 3 meses zoada. Até hoje deve sentir dor. Sim, Por quê? um pouquinho. Porque é um desnível, Sim. né? E um desnível é falta de Foi. acessibilidade. É, Pode. Tem alguma coisa aí que ficou... Não ficou nada. faltando? Eu vou só puxar uma coisa, porque são 2 indicações. Além, a gente tem aí o Instagram da Incluir Treinamentos e Mamãe que Viaja, da Amanda. Ó, mamãe que viaja é uma maternidade real. Tem criança descabelada, chorando, mãe descabelada, entendeu? Então não confunda uma coisa com a outra. Vai, Os mamãe que links viaja. Mas vão tá normalmente, abaixo, né? normalmente a mamãe que viaja eu passo lá pra dizer que tô trabalhando. Então, aí não Não é é? Instagram, tá? É depoisgram. É, Que quer dizer o quê? Que eu gravo e depois, quando a gente tem tempo, a gente posta também. sobe, né? Porque a gente sobe porque é vida de mãe. São 2. Uma pessoa que eu admiro, eu gosto, eu acompanho muito o trabalho, é um influenciador de moda, mas ele é autista e ele traz isso também. É o Vitor Arruda. Sensacional. A gente não super- falou muito sobre autismo na vida adulta, né? E é uma. Justamente. E ele teve também um diagnóstico tardio, então é muito bacana. E eu gosto muito de estudar sobre relacionamentos e tudo mais, porque tem enfim, evoluções pessoais em relação a isso. E
Por mais que é uma série, mas o Amor no Espectro da Netflix tem dois formatos, tem o da Austrália e tem dos Estados Unidos. Foi pra mim, assim, eu acho que um tapa, assim, foi um chacoalhão, porque é justamente as tentativas de relações amorosas de pessoas no espectro. Enfim, é absurdo de ver como um mínimo detalhe, ou que, vamos dizer assim, que pra gente, num dia a dia, ou no início de qualquer relação, é tão, não só comum, a palavra comum é complicada. É difícil explicar. Coisas são até automáticas, desde conseguir tocar, de ter um contato direto, do primeiro beijo. É tão lindo de assistir, e porque a série tem uma evolução, até um casamento, assim, eu dando spoiler. Mas é lindo porque reflete, às vezes, em algo que a gente acha que pra gente é bobo, e não é. E o quanto, sei lá, às vezes pra gente de tocar na mão do companheiro já, sei lá, vocês estão há quantos anos juntos mesmo? 14. Que só de dar a mão é algo, tipo, não banal, mas, tipo, dar a mão. Pra eles não é. E eles celebrando essa conquista de, pô, eles foram pra um date simples, né? e deram a mão. Gente, pra mim isso foi assim... Caiu, assim, sabe? Então, assistir essa série... Essas são duas indicações, porque assistir essa série, pra mim, me fez rever um pouco sobre relações. Qual que é o nome? Amor no Espectro. E Eu tenho mais Aonde? uma, eu tenho mais uma pra indicar. na Netflix. Netflix. Nota aí, gente. Uma Advogada Extraordinária. Eu sei. Eu sei Já qual viu? é também. Assistiu? Eu não assisti, mas eu sei qual é. mas Assistiu? eu sei. Obrigatório, tá? Escreve aí. Vou colocar. Netflix. Eu acho que ela tá até na Só minha que- lista. Lição de casa. Lição de casa. Só que, sem preconceitos, tá? É coreana. Sim, é coreano. Então a vamos gente lá. falou do Qual que é o dorama e que problema? tá todo Qual o mundo- problema de você assistir essa série? Vai aparecer um monte de série coreana depois do seu Netflix pra você assistir. Segundo sequência de problema, indicações. se você assistir mais uma, você fica viciado. O Bem-vindo ao algoritmo, Clube né? das Dora- Bem-vindo ao Clube das Dorameiras. Então Nossa, você minha mãe corre assistiu uma lá, eu nunca o imaginei. risco de viciar, entendeu? E aí você viciou, já era. Daqui a pouco você tá se tornando... Eu me tornei a pessoa que eu mais temia. A que acha coreano bonito. Eu tava no celular, aí eu falei assim, ai, que lindo. Meu marido falou, é o Arthur? Eu falei, não, é o Bogonhum. Ai, que Bogonhum. Ele falou, é o quê, mulher? Então, assim, mas é legal, é uma série que você vai ver, tem, dá pra entender um pouquinho o espectro. O espectro é muito grande, né? Então, às vezes você fala assim, Amanda, mas essas séries, esses filmes sobre autismo, não é muita fantasia? Ou não é muito gente, romântico não é muito também, né? romântico. Não, gente, não é que é fantasia. É que ali representa uma pessoa. E todas as outras pessoas são diferentes. Então, assim, você pode atender milhões de filmes de autismo. Você nunca vai encontrar igual ao outro, porque é um espectro, né? E a gente não tem igual ao outro. Então, mais uma série pra vocês assistirem e depois me contem lá. Assim, Ai, gente, eu amei. Só falei que, olha, esse episódio de hoje tá sabe que lindo. conversa assistir gente há muito Especial. tempo? Vamos divulgar. Vai, assim. E, bom, antes de agradecer, né, pelo fato de você ter aceitado aí vir conversar com a gente, você tem alguma consideração final aí para falar? O que? A gente acabou falando, né? Eu falo muito de criança, gente, porque eu sou mãe de uma criança. Mas, como eu disse, o espectro é muito grande. Uma pessoa autista, o autismo ele não tem, por exemplo, toda criança é nível 2, nível 3. Todo adulto é nível 1. Não, gente, é um espectro. Você vai ter um autista adulto que sabe, por exemplo, o que é 10 minutos, 5 minutos para ficar, por exemplo, numa fila, esperar numa fila. Mas se ele tem transtorno de processamento sensorial, ele tem hipersensibilidade auditiva, ele é igualzinho ao meu filho, ele também precisa de atendimento prioritário. Então, assim, os adultos autistas, hoje, quando eles são diagnosticados, muitas pessoas, elas acham que não precisa de suporte, porque é nível 1. É nível 1, ele tem as habilidades, superdotação, e não, né? Se está no espectro, porque não dá para tirar do espectro, não tem cura, não sai do espectro, precisa de suporte. A gente tem nível 1, nível 2, nível 3, a gente não tem nível 0. Então, esse adulto autista, ele também precisa de suporte, ele também precisa ser acolhido, ele também precisa ser bem recebido. E hoje, quando a gente fala de adultos autistas, a gente tem muitos adultos recebendo diagnósticos na vida adulta. É muito comum que esse autista que chegou na vida adulta sem diagnóstico, que ele tenha transtornos mentais associados, como ansiedade e depressão.
o índice de suicídio em adultos autistas é 10 vezes maior do que numa pessoa atípica, uma pessoa sem deficiência. Então, assim, são adultos, têm muitas habilidades, são inteligentes, namoram, trabalham, mas não quer dizer que não precisa de suporte. Não quer dizer que precisa também do atendimento diferenciado, por exemplo, dentro de um parque. Então, assim, para a gente não banalizar, né? Alguém chegou e falou assim, eu estou no espectro. Você fala, que bom que você recebeu o diagnóstico, porque o diagnóstico na vida adulta, ela chega diferente, na maioria das vezes. Eu recebi o diagnóstico, para mim, chegou com uma bomba. Uma pessoa que recebe o diagnóstico na vida adulta, ela fala assim, agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei porque eu sou assim. Mas essa pessoa, ela foi taxada a vida inteira de uma pessoa antissocial, bicho do mato, mal educado, grosso. E ela fala, gente, eu não me encaixo nesse mundo, eu não sei porque que as pessoas, elas são assim. E quando recebe o diagnóstico, normalmente ele vem como um alívio, né, dessas pessoas agora entenderem quem elas são. Que elas não são pessoas doidas, chatas, que elas são pessoas que têm uma deficiência. E a deficiência, ela faz parte da diversidade humana. Todos nós somos diferentes, todos nós somos diversos. E a inclusão, ela só acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então, meu recado final acolham essas pessoas, acolham essas famílias e estudem. Amanda, como que eu posso ajudar no meu trabalho, na área que eu trabalho, para acessibilidade, para incluir pessoas com deficiência? Estudar, amigo. Vai ter que estudar. Porque nós não estudamos com pessoas com deficiência. E a inclusão, ela se dá principalmente com convivência. Por que eu sei um monte de coisa de acessibilidade e inclusão? Só porque eu estudei. Amanda, mas você sabe um monte de coisa. Gente, tudo que eu tô falando para vocês tem 5 anos, tá? Até 5 anos atrás eu não sabia de nada disso. Eu só fui estudar sobre autismo porque chegou o autismo na minha casa. Senão eu ia estar aí com um monte de pessoas, que a maioria das pessoas fazem. Só que você não precisa ter um filho autista, você não precisa ser autista para você trabalhar na causa autista, para você levar a conscientização. Você pode fazer isso, você pode ser uma pessoa anticapacitista, antirracista, né? Sem ter alguém na família. E aí a gente vai ter um mundo muito melhor para mais pessoas. E principalmente um lazer para todos, né? Não só para algumas pessoas. É sobre. É sobre. Muito bom. Mas você vê, né, essa coisa da gente não saber às vezes o que fazer. Teve um dia que eu estava num parque, aí estava um amigo nosso lá. E aí eu vi que ele estava meio assim, eu falei, o que foi, né? Ele falou, não, estou tendo uma crise. Aí eu falei, posso fazer alguma coisa? Você quer sair daqui e fazer alguma coisa? Ele falou, não, dá 2 minutos que eu fico, deixa eu quieto aqui 2 minutos. Aí beleza, ficamos parados assim, fiquei do lado dele. Ele falou, pronto, agora podemos ir. Eu falei, então agora vamos embora. Aí a gente continuou a andar, a gente estava acho que lá no Beto Carreiro. Mas foi uma coisa que, tipo, me pegou totalmente desprevenido, porque assim, por mais que eu soubesse que ele tinha alguma coisa ali, eu falei, mano, e agora? O que eu faço, né? O que eu faço? Que eu Ele faço? falou, não faz nada, me deixa quieto. A campanha desse ano do mês do Abril Autismo chama Valorizando as Diferenças. A gente precisa entender, respeitar os limites e valorizar as diferenças. Todos nós somos diferentes, todos nós somos diversos. E, como eu falei, a deficiência faz parte da diversidade humana. Ai. Amanda, obrigada. As portas estão abertas para você. Quando quiser vir que eu de gosto novo. de falar. Nossa, a gente também. Tem muito assunto. Acho que Não, ficou tem muito muita mais. coisa. Então, assim, chamou, tamo aí. Eu amei. Ficou alguma coisa aí? Nada, Não. Tem que vir um próximo para falar desses 20 países aí, viu? Todas essas viagens, por favor. Mas, assim, ela falou que subiu num vulcão e depois de 6 dias ele acordou. Subiu um vulcão com um alerta laranja de erupção. Gente, tem que ter um podcast. Faz tempo. Tem que ter Eu outro tava contando pra ele que era... Falei pra ele também que eu conheci o meu marido numa viagem de ônibus pro Chile. Tem história. Tem isso. O primeiro beijo foi na Cordilheira dos Andes. Entendeu? Tem umas histórias aí de viagem. Fiz a Europa inteira tomei 9 voos. Tipo, em vez de fazer de trem, que o povo faz de trem, eu fiz de avião. Tipo, um monte de loucura. Fiz 9 parques em Orlando em 9 dias. Quase morri. Entendeu? Tem muita história. Imagina. Me chama aí que eu adoro. Temos. Mas agora temos com uma parte certeza. 2. Estou à disposição, gente. Mas obrigado aí. Obrigado tá? mesmo. Como a Karine falou, incrível. a porta está aberta. Sim. Precisar levantar alguma demanda aí, a gente está à disposição aí.
Obrigada. Tá bom? Segue lá, Mamãe que Viaja, Incluir Treinamentos. Me ajuda aí a divulgar, conscientizar o Os o links Brasil. aí vão estar todos na descrição, certo? Obrigado, Vitor. Prazer Obrigado. tê-lo de volta aqui. Estou de volta, gente. Obrigado, Karine. Obrigada. Obrigado, Danilo. Tamo junto. Eles falam sempre para terminar lá na câmera do meio. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio, Tchau, galera. guys. Valeu. Obrigada.